Contar para vocês, gente, eu lidero uma organização chamada Nossas, e a gente está fazendo um projeto piloto na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que chama Defesa Climática Popular, junto com o coletivo Simbiose, que é uma iniciativa de base popular local. E a ideia é justamente ir tecendo uma rede entre agentes comunitários, pessoas que vivem no Jacarezinho, pessoas que trabalham no Jacarezinho com políticas públicas ou que são agentes culturais, ter uma formação sobre cultura de risco e conectar isso com comunicação estratégica e tecnologia para o ativismo, né? Porque a gente precisa também de ferramentas, recursos para ter informação, tomar decisão, saber para onde ir e conectar os serviços, os equipamentos, todos os pontos que são sensíveis na comunidade. A gente está muito feliz com isso, Márcia, e saber que essa é a pegada, né? O que a gente está falando aqui é de trabalhar no território, desde a proximidade, lado a lado, entre pares, mulherada, jovens, né? E pessoas que constroem as políticas públicas de proteção social. Por isso a importância também de transformar quem faz o Estado, né? Eleger mulherada, porque quem vai decidir política pública e recurso para a política pública vai também ser muito importante nessa história. Gente, nós vamos passar agora para a segunda fase aqui desse painel maravilhoso com as nossas ativadoras poderosas. Agora a gente tem um tempo mais reduzido, de 5 minutos para cada uma. Juju está aqui, gente, por favor, não ignorem. Ó, chamar minha parceira Bela Gonçalves, deputada estadual lá por Minas Gerais. Minha parceira de gabinetona. Ô, gente, bom dia. Eu estou muito impactada pela fala da Márcia, da Sol e da Catarina. Vocês não estão? É a mulherada mesmo que tem a resposta para enfrentar as crises climáticas. Eu pensei o que trazer, e eu não posso deixar de trazer a nossa penúria de todo dia, a nossa luta num estado que tem o nome de Minas Gerais por ter uma história da mineração, que foi muito atrelada ao racismo ambiental, à escravização das pessoas, e que está ligada à destruição ambiental, historicamente. Acontece que de uns anos para cá, a gente viveu uma coisa chamada o boom das commodities, que coincidiu muito com um período de maior crescimento econômico do Brasil também, tá, gente? Dos governos progressistas. Nesse momento, a gente começa a viver uma intensificação absurda e sem parar da mineração no nosso estado. A hora que falou de quando, no dia seguinte do crime da Vale em Brumadinho, em que estávamos juntas, fazendo a luta junto com os atingidos e vendo a cena mais triste que eu já vi em toda a minha vida. Acontece que aquela cena, ela não era uma cena isolada. Nós tivemos um primeiro desastre-crime associado ao risco de uma comunidade negra tradicional que vivia debaixo da barragem de Mariana e que foi toda destruída, e com ela também toda a bacia do Rio Doce. Colapso, gente, na saúde dos atingidos, colapso das vidas que se perderam, colapso depois da saúde pública, que diz respeito não só à contaminação de metais pesados, mas principalmente o adoecimento mental da população, que perdeu seu rio, sua fonte de vida, de Minas Gerais até o Espírito Santo. O que aconteceu depois desse desastre-crime de Mariana? Os governos flexibilizaram ainda mais a legislação ambiental, dizendo que aquele era um fato isolado. E aí, gente, nós tivemos o segundo desastre-crime em Minas Gerais, que foi o crime do rompimento da barragem de Brumadinho, que retirou 272 vidas, a maior parte dela de trabalhadores da mineração que almoçavam no refeitório construído bem abaixo da barragem. Com isso, mais um rio atingido, mais uma bacia hidrográfica atingido, mais milhões de pessoas que ficaram sem acesso à água. Diante desse cenário, a pressão da sociedade foi maior pela mudança de legislações. A gente teve a Lei Mar de Lama Nunca Mais,
as políticas estadual e nacional de atingidos por barragens, mas ainda assim, essas legislações hoje estão sendo francamente desconstruídas pelos poderes local, do Estado de Minas Gerais e nacional, que sempre encontram, gente, um subterfúgio em decretos, em regulamentações, em entendimentos, para poder continuar minerando. Um desses aspectos a gente chamou de terrorismo de barragens. O que é o terrorismo de barragens? Se a lei que nós conquistamos fala que nenhuma comunidade pode viver debaixo das barragens, se inicia um processo de despejos em massa de comunidades rurais, negras, quilombolas, por todo o estado. Se começa a instalação de placas dizendo você está aqui numa zona de autossalvamento. Zona de autossalvamento, gente, é zona de impossível salvamento. Significa que você está debaixo de uma área em que se a barragem romper, você tem 3, 2, 1 minuto, segundos para se autossalvar. Então, é uma zona de impossível salvamento. Você vê a instalação dessas placas por todo o estado de Minas Gerais. E aí a gente observa que a mudança climática, os efeitos do esgotamento da terra, ele não é algo absolutamente distante e que vai chegar aos poucos. A vida no nosso estado já é hoje insustentável. Já é hoje insustentável. E é por isso que eu trago para cá a importância da gente fazer uma reflexão sobre o reaproveitamento de minérios que já foram extraídos do solo. O trabalho de catadoras e catadoras de recicláveis e como que a gente pode fazer isso? Não uma profissão precarizada, mas uma política de Estado. Porque não é possível abrir mais cavas de mineração no nosso país, muito menos no nosso estado. E isso tem tomado grande parte da nossa luta. Luta essa, e para isso já vi a plaquinha chegou, luta essa que tem sido protagonizada sobretudo pelas mulheres. Então, aproveitando que nós estamos aqui numa plateia cheia de mulheres, eu vou falar um grito de luta de uma entidade que faz também o enfrentamento à mineração, que é o MAM. Ele fala, onde tem mineração, tem mulheres em luta. Pode ser, gente? Onde tem mineração? Onde tem mineração? Onde tem mineração? E vamos para cima, mulheres. Para cima. Bela, querida, maravilhosa, uma grande defensora, aliada das lutas de enfrentamento à mineração, das lutas agroecológicas, das lutas pelo direito à moradia, uma parceira com quem eu aprendo demais. E, gente, o PL sobre enfrentamento ao terrorismo de barragem está em tramitação no Congresso, eu sou uma das coautoras dessa iniciativa, e adivinha se alguém quer aprovar isso agora? Infelizmente, a gente tem um Ministério de Minas e Energia totalmente capturado pelos interesses do poder econômico da mineração, do setor petrolífero, enfim. Mas estamos aqui para fazer denúncia nas contradições desse governo de frente ampla que nós elegemos e que nós queremos que melhore, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos chamar agora a nossa querida Leninha, deputada estadual por Minas Gerais, maravilhosa. Bem, bom dia. Eu queria fazer uma saudação muito especial nesta manhã a quem está coordenando essa mesa, a Áurea, que é mineira como nós, a Bela, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos da nossa Assembleia, a Lohana, que é nossa liderança de bancada feminina. Então, Minas Gerais está aqui bem representada para trazer presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Tá, eu estou vice-presidenta da Assembleia de Minas depois de 200 anos. E a gente está aqui para compartilhar um pouco com vocês das nossas angústias, mas também das nossas experiências. Mas eu queria saudar a Áurea Carolina. Soergueu, depois de muita violência política, vem soerguendo com a nossa força, a força ancestral, e eu fico extremamente feliz de ter você de volta nos nossos espaços coletivos. Né? É uma alegria grande. Mas eu queria trazer 3 coisas, gente, de forma muito objetiva. Todas as falas aqui foram muito importantes para o nosso conhecimento, para o nosso processo de luta constante no parlamento, que é o lugar onde nós falamos. Primeira coisa, eu acabei de chegar do México com o encontro de afropolíticas. Eu, a deputada estadual Ediane, aqui do PSOL,
a Tainara, a deputada Bruna, lá do Rio Grande do Sul, a Camila do Espírito Santo, a André de Jesus e a Ana Paula de Minas Gerais. Era a delegação de Minas do Brasil, representando esse espaço tão importante, promovido pela EPSA, que é a ex-vice-presidenta da Costa Rica, mas a senadora Beatriz Murrica, que também tem articulado a América Latina e Caribe. Mas ao chegar aqui em Guarulhos, foi uma cena que está hoje na Folha de São Paulo, que aconteceu com nós três. Eu, a deputada Ediane, a deputada André de Jesus, fomos abordadas para aquela revista aleatória, mas as três juntas. Revista aleatória, a gente sabe, é uma de cada vez, quando sorteia a cada 10 passageiros que passa. Nós três fomos barradas lá no aeroporto de Guarulhos e disseram que era revista aleatória. A gente conhece, a gente anda pelo mundo, sabe que é importante para o sistema de segurança ter revista, mas 3 deputadas negras paradas ao mesmo tempo, é muita coincidência, não, é racismo mesmo, e a gente denunciou isso. A segunda coisa é isso, a gente não pode se calar, a gente não pode, né, se recolher, a gente tem que denunciar. A segunda coisa que eu queria dizer é que eu venho de um lugar, que é o semiárido brasileiro, que é o sertão do norte de Minas, como diz o Guimarães Rosa, de tudo quanto é lugar, né? Lá em Minas Gerais, é claro, você tem uma diversidade grande de biomas e ecossistemas, mas eu venho de um lugar que falta água. O semiárido mineiro, assim como o semiárido nordestino, e que a mulher acorda pela manhã, tem que pensar onde é que vai buscar água. A lata d'água na cabeça, que durante anos elegeu políticos com um discurso de combate à seca, como se a seca pudesse ser combatida, como se a seca não pudesse ser essa experiência de convivência que a agricultura familiar e camponesa tem. Então, eu venho de uma região que a lata d'água na cabeça é a cena que me moveu desde a infância até a juventude, onde a chuva é muito concentrada, a distribuição irregular das chuvas, com um longo período de seca e estiagem, e as mulheres são as que mais preocupam, seja para a água para beber e cozinhar, mas também para dar os bichinhos, para molhar a horta e molhar as plantas. Então, eu estou falando de uma realidade em que esse lugar também está suscetível à desertificação, que compromete a produção de alimentos, que são regiões que os solos estão completamente envenenados, onde daqui a pouco não vai se produzir mais comida. Nós estamos falando de uma região do Brasil, uma região extensa, em que as políticas sempre foram voltadas para favorecer aqueles grandes empreendedores que lutaram e assim, não fizeram nada, aliás, com relação a esse clima de convivência com o semiárido. Então, é deste lugar que a gente também, lá na Assembleia de Minas, que é o terceiro ponto, a gente construiu esse ano vários seminários de enfrentamento às mudanças climáticas. Nós percorremos todo o estado, Belo Horizonte, área metropolitana, que chove muito, inunda, assim como o sertão de Minas, em que a chuva é concentrada em alguns meses. Nós percorremos para ouvir não só o que está acontecendo com as cidades que têm aumentado as suas temperaturas, mas também observando as boas práticas de convivência com a mudança do clima. As boas práticas que, no segundo momento, lá na Assembleia de Minas, nós abrimos um edital para financiar as boas práticas de convivência com as mudanças climáticas, envolvendo a ciência, envolvendo a pesquisa, a extensão, mas envolvendo entidades que estão lá na ponta, aparando a água da chuva para poder usar no período da seca. Entidades que, da forma agroecológica, vêm discutindo que sistema agroflorestal é você também melhorar a quantidade de água no meio ambiente. É para dizer que as águas florestas estão aí e a agroecologia apresentada pela companheira Solange é uma resposta para as mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Com aquecimento global, com o manejo sustentável da terra, da água e essa relação com o sagrado que os povos tradicionais trazem. A nossa relação com a água não é mercadoria, mas essa relação de vida. A nossa relação com a terra é uma relação sagrada de produzir o alimento. Por isso que a gente acredita que eventos como esse, onde a gente compartilha experiências, onde a gente pode escutar também o que cada um vem fazendo, porque a vida acontece é lá na comunidade, é lá no município. Por isso nós precisamos pensar em políticas que transformam. E esse jeito de fazer a política por nós, com afeto, com carinho, mas também com a radicalidade necessária para denunciar um padrão de desenvolvimento, de consumismo, do capitalismo, que explora e que esgota a natureza.
Nós vivemos em regiões onde há refugiados ambientais, refugiados climáticos, porque aquelas regiões em que a gente fala das grandes centros do racismo ambiental, porque quem mais sofre quando a casa é inundada, tudo que a pessoa comprou na prestação é levado pelas águas? É o povo pobre, é o povo negro. O racismo ambiental ele tem endereço. Nesses debates que nós fizemos pela Assembleia de Minas, um deputado falou assim, não, todo mundo sofre quando há uma enchente, todo mundo sofre igual de jeito nenhum. Levou meses para equipar a casa. E o problema que a gente tem que combater é que a chuva não é o problema das mudanças climáticas. As pessoas teimam em colocar culpa nas chuvas em excesso, mas a questão é ocupação urbana, a questão é desenvolvimento que esgota os recursos da natureza, e por isso a gente precisa, onde quer que nós estejamos, fazer a luta por justiça ambiental, sabendo de qual lado que nós estamos. E nós estamos ao lado das mulheres negras, das periferias, das comunidades rurais, mas também com as juventudes que querem construir um outro modelo de desenvolvimento diferente do que aí está. Um grande abraço e a gente segue juntas. Obrigada. Leninha. Gente, essa mulher é uma aula, né? Uma aula, Leninha. Que felicidade, que orgulho é ter um monumento como esse na Assembleia de Minas, né? E o tanto de coisa que essa mulher faz. Ela faz seminário, ela destina emenda parlamentar, ela constrói o debate, articula as agendas e uma liderança histórica, né? Uma das primeiras parlamentares negras do nosso estado. Te admiro muito, Leninha. É uma honra, uma felicidade estar aqui com você. Obrigada por tudo. Gente, nós temos a Lívia Duarte, que é deputada estadual, lá do Pará. Ela chega. Temos aqui também Vivi, que foi minha colega de bancada. Nossa querida paraense. Levanta aí, Vivi, para o pessoal ver seu macacão azul. Maravilhosa. Obrigada. Eu queria saudar a mulherada essa manhã. Bom dia, mulherada. Queria saudar, e mesmo que não esteja aqui, esteja em outro painel, queria pedir uma salva de palmas à Manuela Dávila, que pensou esse processo. Eu ouvi toda a minha infância, Márcia, que as abelhas não são insetos pensados para voar, de acordo com a física. É verdade? Bem, sendo ou não sendo, elas voam, meus amigos. E nós estamos aqui, minhas amigas, para voar contra o vento também. E para ser esses seres que ninguém planejou, que ninguém queria que estivessem ocupando os espaços. Nós estaremos aqui hoje, estaremos amanhã, estaremos semana que vem nas ruas construindo a luta. Então, queria saudar a Manuela e dizer que ela voe sempre conosco. Queria também saudar a Áurea Carolina, que as pessoas falam, Áurea, ex-deputada federal. Na verdade, a Câmara é ex-Áurea Carolina, pessoal. A Câmara precisa muito mais da Áurea e tem muito mais a dizer da Áurea. A história do Congresso Nacional muito mais a dizer de ti do que a ti desse cargo, que também, se a gente tiver hoje, tudo bem, se não tiver, ninguém aqui é carreirista. E eu acho que essa é a alma da coisa. E eu acho que muito dessa alma, Áurea, tu trouxeste para esse mundo político. Muito dessa sensibilidade, então queria te saudar com muito carinho. É uma honra que tu estejas aqui coordenando esse espaço. Também queria saudar, em nome de todo mundo que está aqui, as minhas companheiras paraenses, maravilhosas, Nazaré, ex-vereadora, Vivi, Elana, do PCdoB, todo mundo que está aqui, nos ouvindo, Leila Palheta, presidenta do PSOL Belém, todo mundo que está nos ouvindo. Eu vou falar bem rapidinho, porque eu não gosto de ser indisciplinada com o tempo, Ju, mas tu tem que ser minha amiga. E dizer do mel. Gente, vocês sabem que no Pará, mel é um negócio muito bom. Porque mel para nós é o borogodó, não é só mel. Então, quando a gente fala assim, me dá um pouco do teu mel, é porque é uma coisa boa que a gente está pedindo do resto da mulherada. Quando a gente vai falar assim que um bofe ou uma mina é muito bom, a gente fala que tem mel. Mas pulando essa parte, depois a gente conversa no bar. Eu queria falar da importância da gente construir política em todos os espaços e falando de todas as coisas. Nós estamos aqui para romper a estética política. Nós estamos aqui, querida Carol Yara, para romper o que as pessoas acham que é os espaços de poder,
para romper as reitorias, para romper as câmaras, para romper as assembleias legislativas, que são espaços machistas, brancos, extremamente violentos conosco. Se a gente tivesse caderninhos para falar, a gente passaria uma semana escrevendo as violências, 24 horas por dia, porque sempre são. Então, para a gente falar de como esses espaços conosco podem refletir a justiça climática, que é esse conceito simples, mas poderoso, de pensar como os impactos climáticos impactam de maneira diferente as pessoas, de como, minha querida Solange, não há comparação de quem passa uma chuva, e eu sou de um estado que ninguém fala. Pessoal, nós temos 77 barragens em risco hoje no estado do Pará. Nós temos mineração correndo solta 24 horas por dia, deputado que defende mineração ilegal, é eleito pela mineração ilegal. Nós temos hoje a Vale, que é uma das 2 empresas mais poluidoras do Brasil, correndo. Ninguém fala disso, porque é o norte do Brasil. Não passa na Globo, não passa em SBT, não passa nos principais blogs. Eu passei 32 dias junto com lideranças indígenas, lutadoras populares, nossas parlamentares, ocupando a Secretaria de Educação do Estado do Pará, agora, no início do ano, porque iam acabar com a modalidade de ensino que é nos territórios da educação indígena, da educação quilombola, daqueles e aquelas que são os primeiros a receber o impacto das mudanças climáticas, embora sejam os que menos contribuem para elas. É isso, justiça climática. Nós não podemos dizer à criança, ô Ju, nós não podemos dizer à criança que atira um canudo no ralo, e é muito ruim, gente. Nós temos que falar de educação climática para as crianças. Eu sou mãe e madrasta, nós temos que começar. Mas dizer a essa criança que ela tem a responsabilidade da Petrobras é um absurdo. São justiças diferentes, sentenças diferentes e responsabilidades diferentes. Porque senão a gente fica aqui falando de uma ecologia que não cabe na luta de classe. E nós precisamos que ela seja. Olha, gente, na Amazônia só tem um caminho. E é a radicalidade. Porque não existe meio agro. Não existe meio boi, não existe meio escravizado na carvoaria, não existe meia pauta, não existe meia vida, mas só nós nos importamos com ela. Então, o caminho, eu estou muito certa, mesmo que seja na defesa daquilo que nós construímos, se nós tivermos que debater e convencer o governo que nós elegemos, nós temos que fazer. Exploração de petróleo na foz do Amazonas é o cacete, pessoal. Nós não podemos deixar, não podemos. E nós temos que ir para cima, mesmo que seja do governo Lula. Nós temos que dizer que a ocupação indígena é para ser respeitada, mesmo que seja contra Helder Barbalho. Nós temos que dizer que o tempo, pelo menos oficial, das senzalas acabou. E que nós queremos o poder todinho. A mulherada preta quer mandar. De vez em quando as pessoas me falam, olha, mas vocês não acham que está demais, não? Não, eu acho que está de menos. E acho que nós podemos mais. Então, vamos juntas nesse enxame que eu acho o máximo que tenha sido criado. Quero dizer para vocês que o alimento das nossas vidas na Amazônia é o açaí. 90% da polinização, mesmo com toda a indústria, é feita de maneira artesanal pelas abelhas. 90% da polinização ainda hoje. Dados da Universidade Federal do Pará, que é a maior produtora de conhecimento amazônico do planeta. Nós queremos continuar desse lugar. De quem poliniza, de quem fertiliza a terra, de quem é visto e de quem continuará lutando. Vamos à luta, companheirada! Gente, eu quero votar em Lívia Duarte, pelo amor de Deus, das deusas. Maravilhosa. Muito obrigada, minha irmã, por todo o carinho.
E, ó, Lívia, eu estava escutando as aliadas do Pará, de Belém, dizendo que querem fazer esse enxame do mel acontecer antes da COP30, lá em Belém. E eu estou botando muita fé. Porque COP30 é só um evento, né? Igual a Copa do Mundo. Imagina na Copa, né? O que interessa é a nossa mobilização, o que interessa é o que a gente transforma, o que a gente pressiona para cima do Estado, o que a gente constrói de alianças transnacionais e translocais entre os nossos territórios, né? Com as nossas lutadoras, enfim, os movimentos indígenas são mestras que nos ensinam a fazer essas alianças globalmente também. Eu estou muito emocionada. Agora eu quero chamar a Lohana França, que é deputada estadual pelo Partido Verde lá de Minas, querida. Salve, salve, mulherada de luta! Eu estou feliz da vida de estar aqui, ouvindo cada mulher, cada uma que está contribuindo, que já falou. E assim, gente, que enxame maravilhoso que a gente está tendo a oportunidade de integrar aqui hoje. Eu venho lá de Minas Gerais, da terra da Áurea, da terra da Bela, da terra da Leninha, da terra de tantas mineiras maravilhosas, vereadoras, militantes, de coletivos que estão aí hoje, que eu queria saudar a mineirada maravilhosa. Gente, eu ouvi a Lívia falando do Pará e fiquei pensando assim, vai parecer que eu estou falando a mesma coisa de Minas Gerais. Minas Gerais precisa de atenção, gente. O enfrentamento às mudanças climáticas em Minas Gerais é o enfrentamento à extrema-direita, é o enfrentamento ao ódio, é o enfrentamento a todo mundo que quer matar a gente. E a gente não pode se enganar. Não é porque a gente tem a Leninha na primeira vice-presidência da Assembleia, pela primeira vez, uma mulher preta de luta ocupando esse lugar, não é porque a gente tem a maior bancada feminina da história que o trem está resolvido. O que está acontecendo em Minas Gerais é a maior organização da extrema-direita no país visando 2026. É muito sério. E tudo isso pensando no capital econômico, pensando em continuar minerando onde eles quiserem, pensando em continuar desmatando onde eles quiserem, pensando em continuar destruindo onde eles quiserem, porque o que move eles é o ódio. Mas a questão do capital envolve eles também. O dinheiro move eles demais. Eles querem dominar Minas Gerais para conseguirem garantir essa perpetuação de poder. Não se enganem. O deputado da extrema-direita mais votado do Brasil saiu de Minas Gerais. Vencer Minas Gerais é fundamental para que a gente consiga ter espaço de diálogo, para que a gente possa cobrar o governo que a gente elegeu, para que a gente possa propor políticas públicas, tensionar a esquerda, colocar a voz das mulheres no debate. Mas se a gente for entregue, se a gente perder o território, se a gente perder em Minas Gerais, podem anotar, a gente vai perder no Brasil. E não é isso que a gente quer. E a mulherada de luta em Minas Gerais está enfrentando tudo isso. A gente tem um governo que trocou 11 vezes a chefia da fiscalização ambiental no Estado. Isso não lembra o Bolsonaro? Falando que se precisasse mudava até o ministro da Justiça para garantir controle na Polícia Federal? Muda o ministro, muda o chefe dele, muda quem tiver que mudar. É a mesma coisa em Minas. Muda o que tiver que mudar para permitir mineração onde quiserem permitir, para permitir derrubada da floresta, da Mata Atlântica, da Caatinga, do Cerrado, em todos os lugares que tiverem que derrubar para construção civil, onde eles quiserem fazer um shopping, igual eles querem fazer na Mata Atlântica, lá na região metropolitana, onde eles quiserem minerar, eles vão fazer a partir dessas mudanças. Então, gente, Minas Gerais merece nossa atenção, porque o que a gente está enfrentando lá é a nossa sobrevivência. É a poluição das nossas águas, são as mortes das pessoas que a gente ama, que a gente admira e que estão no território lutando por sobrevivência e lutando por todos nós. E a gente vai enfrentando. Nesse estique-puxa que a gente está fazendo, elegendo mulher progressista para todo lado, elegendo lideranças negras, elegendo lideranças indígenas, como a nossa grande deputada Célia Chacriabá, a gente vai nesse enfrentamento. Mas a verdade é que essa oportunidade de organização, da gente estar juntas, de mãos dadas aqui, dá para a gente uma noção de resistência muito grande. Porque disseram para a gente que mulher não gosta de política. A professora Márcia trouxe aqui para a gente tem que entrar para as exatas. Disseram isso para a gente. Mas quem que está nos conselhos municipais, gente? Quem que está nos conselhos municipais? Quem que está nos coletivos? Quem que está nas ONGs?
quem que está na luta cotidiana do todo dia, fora do institucional? A gente precisa estar na luta institucional também. E eu quero saber de todas aqui, quando a gente vai eleger todas as mulheres que têm vontade de ser candidatas nas suas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, para todos os lugares que a gente puder. Ocupar com os nossos corpos, ocupar com as nossas lutas, ocupar com as nossas histórias, para a gente enfrentar verdadeiramente esse cenário horroroso que a gente está vivendo e que dá para a gente condições de sonhar outros mundos e de pensar outras possibilidades. É só nós por nós. Porque eu aprendi uma coisa uns anos atrás, que se uma mulher entra na política, essa mulher muda. A Áurea mudou, a Leninha mudou, a Bela mudou, a Lívia mudou, eu mudei, tantas mudaram. Mas se a gente entra juntas, acontece uma coisa muito mais poderosa. A gente muda a política. Obrigada, viu, gente? Vamos em frente, vamos à luta. Gente, a Lohana é incrível, maravilhosa. Ai, Lohana, olha, isso que você traz é muito sério, né? Essa emergência muito organizada e muito acelerada da extrema-direita, né? Como eles também têm um domínio no nosso estado, né? Em Minas Gerais, isso é alarmante. O domínio que eles têm de chegar, né? Como que eles conseguem ter um alcance por meio das redes sociais, né? O uso das narrativas. Então, o debate de justiça climática também passa muito pelas narrativas, como que a gente comunica tudo isso que a gente está falando aqui, que faz sentido para a vida comum das pessoas, mas que muitas vezes parece tão distante, né? Parece que não é assunto que interessa ao povão, às maiorias, né? Então, super importante, Lohane, mais uma vez conectando com a urgência da gente eleger essa mulherada aqui. Eu quero ver parlamentos com a cara dessa mulherada que está aqui, gente. Nós temos a Adriana Almeida, nossa vereadora de Fortaleza, no Ceará. Muito bem-vinda. Bom dia, mulherada. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês nessa mesa tão potente e também com mulheres tão potentes também participando aqui junto conosco. Eu sou a Adriana Almeida, vereadora de Fortaleza, a primeira mulher negra vereadora pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores em Fortaleza. E aí a gente vê como a gente tem tanto que avançar ainda, né? É um partido em que a gente todo dia trabalha a questão de ter mulheres, de estar a política de pessoas negras. A gente tem aí pela primeira vez uma mulher negra como parlamentar, como vereadora, para a gente ver como a gente tem como avançar ainda muito, né? E aí, esse tema sobre a justiça climática, ela é de extrema importância nesse momento de discussão da gente aqui, porque quantas vezes nós, mulheres, não estamos aí sendo inseridas nessas discussões que envolvem a justiça climática, porque é um espaço ainda muito ocupado pelos homens. E a gente precisa, sim, estar criando esses espaços de discussões, porque, como a professora Márcia falou muito bem, a gente tem aí as mulheres sofrendo os maiores efeitos em relação a tudo que acontece e quando a gente trata de crises ambientais. Eu sou de Fortaleza. Fortaleza é a quarta maior capital do país. Inclusive, amanhã a gente completa 299 anos, né? Parabéns para a nossa querida Fortaleza. E em Fortaleza, a gente sofre também muito a questão das crises climáticas. Quando a gente pensa no Ceará, a primeira coisa que a gente pensa logo é em seca, né? Onde a gente não tem... muitas vezes a gente tem que sair dos municípios do interior. A seca é, sim, algo que nos afeta muito, mas também nós temos picos, né, de meses em que as enchentes, elas afetam demais os moradores da nossa cidade. Fortaleza, infelizmente, ainda é uma cidade com muita desigualdade social. Fortaleza ainda é uma cidade que sofre os efeitos
do racismo ambiental, onde de um lado da rua a gente tem altos prédios de luxos e do outro lado da rua a gente tem várias ocupações de moradores que perdem tudo quando tem uma chuva, não tem onde morar. Esse vídeo, eu sou professora de biologia, e esse vídeo sobre as famílias que vão para as escolas é uma realidade que a gente enfrenta muito. Sou professora, fui gestora escolar por 10 anos, e essa realidade em que as famílias são desalojadas por conta de enchentes, a gente tem essa realidade também vivenciada em Fortaleza e no mundo todo. Estima-se que até 2050, mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas serão desalojadas em todo o mundo devido às crises climáticas. 80% desse número é de mulheres. Por isso que é importante a gente estar dentro das discussões sobre a questão da justiça ambiental. Nós precisamos estar debatendo, porque nós sabemos que quando nós, mulheres, estamos participando dessas discussões, efetivamente a gente consegue propor e criar políticas públicas que melhorem as nossas vidas. As meninas e as mulheres são as que mais sofrem, sim, com os efeitos das crises climáticas. É evasão escolar, professora, é desalojamento, é exploração sexual, são vários os problemas que nós, mulheres e meninas, sofremos com as crises ambientais. Por isso que é urgente a gente dizer que não dá mais para sermos 53% da população desse país e estarmos no parlamento com menos de 20%. No Ceará, nós temos 184 municípios. 11 municípios não tem nenhuma vereadora representada. Isso é um absurdo, a gente precisa crescer dentro dos espaços parlamentares, porque é lá que se discutem as políticas, é lá que se decidem as nossas vidas, mas nós só podemos fazer isso, companheiras, se nós, de fato, acreditarmos em nós, se nós usarmos, sim, a máxima de que nenhuma solta a mão da outra e trabalharmos todas juntas para elegermos cada vez mais mulheres na política. Não adianta a gente falar e na hora a gente não se posicionar dessa forma como devemos ser. Então, a gente precisa estar não só participando, mas fazendo com que nós estejamos na ponta das decisões desse país. E aí eu termino aqui com essa frase que eu ganhei dessa camisa da Associação das Agentes Fiscais de Fortaleza. Lugar de mulher é na revolução. Vamos revolucionar o país, vamos revolucionar cada vez mais a política, vamos revolucionar cada vez mais os espaços que nós estamos. Lugar de mulher é sim onde ela quiser. Vamos nos revolucionar e mostrar a força que nós temos para mudar essa realidade de sofrimento que mulheres e meninas passam ainda por injustiças que tem dentro do nosso país e dentro do mundo. Lá em Fortaleza, a gente combateu a extrema-direita. Quase que a gente não ganha uma eleição. A gente ganhou a eleição por um pouco mais de 10 mil votos de uma extrema-direita que nós já sabemos no que dá quando chega no poder. Tem Trump aí desfazendo todos os tratados e acordos voltados para a questão ambiental. E nós temos a tarefa e o dever de combater cada vez mais a extrema-direita. E nós sabemos que esse papel, as mulheres na última eleição foram fundamentais para não deixar aquele inelegível se reeleger. Vamos à luta, vamos para frente, que as mulheres são sim revolução. É isso, companheiras e companheiros. Gente, só temos deusas por aqui. Maravilhosa, Adriana. Muito obrigada, minha querida. E, Adriana, você falando da escola, né, pensando nessas conexões, eu lembrei dos conselhos tutelares. Gente,
que são estruturas importantíssimas também de proteção social que estão sendo capturadas pela extrema-direita. É um projeto há anos, né? Em 2023, nós tivemos eleição de conselhos tutelares, fizemos uma mobilização nacional, foi a eleição do ano, vai ter de novo daqui a algum tempo, e a gente precisa observar o papel dos conselhos tutelares também, né? De todas essas estruturas locais, as escolas, as educadoras, as professoras, são essas lideranças que constroem essa proteção. Ai, gente, muito feliz. Kátia Maria, vereadora por Goiânia, muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Áurea. Quero saudar cada uma e cada uma de vocês. Vou usar aqui, eu estou com o joelho, rompi o ligamento, mas isso não me impediu de vir aqui me encontrar com esse tanto de mulheres potentes, que eu quero saudar aqui na pessoa da Áurea e da Manu, dizer da importância de nós tecermos redes, cumprimentar as mulheres goianas que eu estou vendo aqui, também desse auditório, e cada uma dessas mulheres potentes que estão aqui misturando, né, as parlamentares, as mulheres na ciência, mas as mulheres que estão em tudo quanto é canto nos movimentos e nos seus coletivos. Isso é muito importante para nós, porque a justiça climática, ela verdadeiramente será enfrentada pelas mãos das mulheres. Eu estou convencida disso. E eu me sinto uma mulher potente. E vocês? Vocês vão responder, nós também. Eu sou uma mulher potente. Nós também. Maravilha. Olha, sem sombra de dúvida, acho que a Márcia foi muito didática aqui como reitora, agitando, né, o nosso auditório e mostrando que quando as emergências acontecem, o desastre, a enchente, a inundação, as pessoas mais prejudicadas primeiro são as mulheres, as crianças, o povo preto, a comunidade LGBT, os pobres, porque esses estão nas áreas de vulnerabilidade. E seja pelo tempo de água, com a enchente, a inundação, ou seja pelo tempo de seca, porque aí vem as crises respiratórias, vem as crises do sistema circulatório e muitas vezes sobrecarrega o nosso sistema único de saúde, é o pobre que mais sofre. Então, falar das nossas ecologias é falar que primeiro nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é a nossa primeira casa. Precisamos cuidar da nossa segunda ecologia, que é o nosso lar, a nossa família, os nossos movimentos, a nossa cidade, a nossa sociedade, para termos força para cuidar da nossa casa comum, que é o nosso planeta. E nós precisamos entender que as mulheres estão nesses espaços. Se nós pegarmos a pandemia, quem foi que trouxe os maiores dados para que nós pudéssemos colocar o nariz para fora? Foram as nossas cientistas, as nossas mulheres. Mas quem foi para a linha de frente para cuidar das pessoas, deixando muitas vezes a sua família em risco, mas para colocar o seu serviço a serviço do próximo, foi as mulheres. E nós precisamos entender que na ciência, a potência das mulheres precisam ser reconhecida, porque lá também tem machismo, lá também tem exclusão, lá também tem muito preconceito que precisa ser superado. Mas nós precisamos também dessa potência, e eu fiquei muito feliz dessa mesa com tantas parlamentares, porque eu, além de vereadora, eu sou presidenta do PT de Goiás. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que duas lições. A primeira é que uma mulher, quanto mais ela cresce na ocupação do seu espaço de poder, maior é o nível da violência política sobre ela. E segundo, que infelizmente o machismo da esquerda é igualzinho o machismo da direita, porque não tem diferença. Quando se é machista, ele é machista. E a gente precisa estar em redes para poder fazer o nosso trabalho, se empoderar e conseguir fazer a diferença por onde a gente passa,
por qualquer tipo de violência que tente colocar sobre nós. E eu, com o mandato de vereadora, trabalho muito a questão do empoderamento das mulheres, de combate à violência política de gênero, mas também as questões climáticas. Tenho meu mestrado na Universidade Federal de Goiás, pesquisando políticas públicas integradas para a sustentabilidade. E quando eu assumi o meu mandato, eu era a primeira suplente, em 2023 eu assumi. A primeira pauta que nós encampamos foi da recuperação do rio Meia Ponte. É um rio que atravessa 39 municípios de Goiás, mas em Goiânia, a nossa capital, é o percurso que ele está mais degradado, porque tem o adensamento maior da cidade e automaticamente isso tem um impacto muito negativo. E a cultura das pessoas era, isso não presta, joga no Meia Ponte. Em alguns percursos ele estava igual o Tietê, as pessoas faziam piadinha. Esse celular está muito ruim, joga ele no Meia Ponte, esse sofá não presta, joga no Meia Ponte. E aquilo me incomodava profundamente, porque era um rio que eu tinha passado a minha infância. E com 50 dias de mandato, nós organizamos uma expedição científica pelo rio Meia Ponte. E aí, Márcia, eu tive lá no dia que vocês assinaram o Acordo Global de Combate à Fome, junto com o ministro, a nossa reitora Angelita. Eu fui nas duas reitoras, a do UFG e do IFG, e disse, olha, eu tenho uma causa, mas eu não dou conta dessa causa sozinha. E os machos já poderiam ter solucionado esse problema e eles não fizeram. Porque poderia ser o governo do estado de Goiás, porque a responsabilidade do rio é deles. Poderia ser a prefeitura de Goiânia, mas não foi. Foi o mandato de vereadora que, com 2 anos, essa cultura de que o rio era o lugar de jogar o que não presta já está superada. Nós começamos com 16 instituições, hoje nós temos 43 instituições. Instituições parceiras, todas as universidades abraçaram a causa e começamos com 150 voluntários, hoje nós temos 350 voluntários lutando pela causa da recuperação do rio que leva água para todas as casas. E eu quero aqui, vou concluir, dizer para vocês da importância dessa nossa articulação. Essa semana, para mim, é muito emblemática, porque mesmo com a redução da minha mobilidade, eu tive que ir para dentro do plenário da Câmara. Nós aprovamos a lei que cria o Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas, que deve ser aprovado em todas as cidades. O prefeito vetou na íntegra a minha lei e ela voltou para casa. Nós conseguimos, com um trabalho rastando essa muleta no plenário inteiro, isolar a extrema-direita, o PL que votou contra, derrubamos o veto do prefeito e o Fórum Goianiense de Mudanças Climáticas será instalada, porque nós estamos cansadas de gabinete de crise. Gabinete de crise não é coisa de mulher, não. Gabinete de crise é quem é responsável pela crise e quer ficar enxugando gelo. Mulher responsável cria os fóruns que antecipa as emergências climáticas para que, quando elas chegarem, a vida das pessoas estejam em segurança e com dignidade. Então, eu estou muito convencida que essa pauta é nossa, com a nossa potência. E eu sinto que eles ficam muito preocupados, porque nem a flexão de gênero eles gostam que a gente faça. Como é que pode se incomodar tanto da gente fazer flexão de gênero? E eu gostaria de convidar vocês para que a gente desse um recado bem forte para esse povo que tem ajudado a criar a crise que está instalada. Vocês vão responder, nós também. A terra é feminina. Nós também. A colmeia é feminina. Nós também. A sustentabilidade é feminina. Nós também. Eu sou uma mulher potente. Nós também. E nós vamos ter o enfrentamento e a construção da justiça climática pela mão e a justiça que as mulheres potentes farão para criar cenários e locais mais justos, mais seguros e com a adaptação necessária para garantir a segurança de todas as pessoas. Muito obrigada. Gente, aulas
aulas e aulas. Quero votar em Cátia Maria, meu Deus! Gente, essa mulher, ela traz a visão, ela traz a estratégia e o método. Fez expedição científica no Rio, mobilizou toda uma rede de organizações, de iniciativas, voluntários, ela aprova lei, ela cria fórum climático, maravilhosa. Ribeirinhos de Goiás na COP. Ai, meu Deus, é muito lindo. Que coisa maravilhosa, gente. Muito obrigada, Kátia. E a questão do corpo que você trouxe lindamente, né? O corpo, esse nosso templo, esse nosso primeiro território, que é também por onde passa esse cuidado, essa proteção mais sensível, mais bonita, né? E aqui é, sem dúvida, esse lugar em que a gente constrói também os sentidos de cuidado com o nosso corpo. Obrigada, minha querida. Gente, agora é a Fabi. Cadê ela? A Fabi, que é do Movimento Coletivo e co-vereadora em Porto Alegre. Muito bem-vinda! Obrigada. Bom dia, mulherada. Quero primeiro dizer que estou bastante feliz de estar aqui. Dizer que dá um pouco de nervoso de falar depois de ouvir todas vocês. Acho que esse é um espaço incrível, construído, e quero saudar aqui na presença da Áurea, mas do Instituto, e se fosse você, da Manu, na construção desse espaço, que é muito potente e necessário. Vocês tiveram a honra de ter, por alguns minutos, essa reitora incrível que eu tive o prazer de, lá no Rio Grande do Sul, contribuir para que a gente pudesse eleger pela primeira vez pela paridade na nossa universidade, porque é uma reitora que sabe do papel que a universidade tem também na reconstrução do Rio Grande do Sul. Eu sou Fabíola, eu sou co-vereadora do mandato coletivo, o primeiro mandato coletivo de Porto Alegre, e estou também presidenta da União da Juventude Socialista lá no Rio Grande do Sul. Nós, e aqui estava sendo falado, e o que me impacta é que é de fato a mesma coisa. É a mesma coisa de norte a sul do Brasil. As políticas do neoliberalismo que acabam com as nossas vidas, que exploram a nossa terra, que vendem os nossos direitos. É por isso que nós, de norte a sul, mulheres, enfrentamos e somos atravessadas pela violência, pelo descaso, pela falta de políticas públicas. É por isso que nesse espaço aqui, nós precisamos assumir alguns compromissos. Quando a gente fala, e a gente viu aqui mais cedo o documentário sobre o abrigo de mulheres construído pelo Instituto Se Fosse Você, eu fiquei bastante emocionada, porque voltar para maio, e a gente está há alguns dias de maio no Rio Grande do Sul, e todos os momentos, viver com isso, e acredito que em Minas Gerais seja também bastante parecido, a todos os momentos, para a gente, é um gatilho do que pode acontecer novamente. Porque o que aconteceu em maio do ano passado no Rio Grande do Sul foi sim um problema climático, mas sobretudo foi um problema de crime ambiental cometido pelas gestões públicas do governo municipal e do governo estadual. Em 2018, tinha sido alertado que Porto Alegre precisava investir na proteção das enchentes, seja com o muro, seja na drenagem da cidade. Durante maio, das 23 casas de bombas que nós temos na cidade, 19 delas pararam de funcionar. O Ministério Público, agora no início de abril, entrou com uma ação culpabilizando e falando que a Prefeitura de Porto Alegre é culpada e por isso precisa pagar danos para as pessoas que foram atingidas, porque foram atingidas culpa dessa política que explora, dessa política da negação. E aí é muito incrível a gente pensar que isso tem a ver com duas coisas. A primeira é a negação da ciência. A negação de que nós estamos vivendo num momento que é necessário identificar a emergência climática. A negação de que nós precisamos enfrentar isso e ela não atinge a todos nós da mesma forma. Atinge primeiro, sobretudo, as mulheres, mas as mulheres negras. Atinge primeiro as mulheres negras das periferias. Porque quando a gente pensa, inclusive, sobre a enchente em Porto Alegre,
Um dos bairros que mais ficou alagado debaixo d'água foi o Sarandi, um território negro da nossa cidade. Mais de 40 dias debaixo d'água. O Rio Grande do Sul ficou, e por isso tem a ver com a negação da ciência, 95% do estado foi atingido pela enchente. Vocês têm ideia do que é isso? É tu não poder, tu não sabe para onde vai. Porque quando a gente pensa pandemia, na pandemia a gente tinha que ficar em casa, a gente podia usar máscara. Quando a enchente chega e a universidade falando que ia chegar na casa das pessoas, e as pesquisas mostrando que ela ia atingir a todos nós, e bate um desespero, porque tu não sabe para onde tu vai. E a prefeitura, por não ouvir o que estava sendo dito desde 2018, não construiu saídas para abrigos. Então as pessoas saíram das suas casas, sendo acolhidas pelo povo, sendo acolhidas pelos movimentos sociais, pelos coletivos, e é importante dizer que, em especial, pelas mulheres que lideraram esses coletivos e essas redes de solidariedade. E elas chegaram até o abrigo, e tinham abrigos que elas tinham que ir embora 2 horas depois de chegar, porque a água estava chegando no abrigo que a prefeitura tinha disponibilizado. Então era o desespero de não saber para onde ir, do que fazer e de não ter respostas. Mas a outra coisa que também atravessa isso, para além da negação climática, e que tem a ver com isso, é que é um projeto ideológico. É um projeto ideológico de exploração, e aqui já chegou o aviso do tempo, eu estou concluindo. É um projeto ideológico de exploração da terra e dos nossos corpos. E é por isso que eu queria que a gente pudesse sair daqui com 2 compromissos em especial. E antes de falar desse, estava já me esquecendo. Durante o período todo da enchente, uma das coisas que atingiu muito e que atravessava era a forma de comunicação. A comunicação, ela passa, também acontece pelas redes sociais. A extrema-direita se utiliza dela para fazer, inclusive, o que a gente chama dos gabinetes de ódio. Então foram muitas as mentiras que a gente fala de fake news, muitas as notícias falsas disseminadas durante o período da enchente. Nós precisamos disputar esse espaço, disputar a comunicação, apresentar nossas ideias e subverter essa lógica de que quem conta a história, porque se nós não contamos, se nós não somos protagonistas disso, eles contam. Então nós estamos criando um projeto, Teia Coletiva, que é uma escola de comunicação política. A ideia é que possa se expandir aí para o Brasil, mas queria trazer um pouco disso, que hoje às 5 horas nós vamos estar falando sobre esse projeto. Mas eu queria que a gente pudesse sair daqui com 2 compromissos. O primeiro é dessa criação de redes. Nós precisamos fazer com que essas redes de proteção, de acolhimento, de solidariedade, mas também de construção de políticas públicas, possa ser um compromisso entre nós, para que nós possamos subverter a lógica dessa política hoje governada por eles. A segunda coisa, e esse compromisso é um compromisso bastante importante, o segundo compromisso entre nós aqui é que a gente possa derrubar o sistema capitalista, porque não existe justiça climática no capitalismo. Não existe justiça climática no capitalismo. Só é possível construir um outro futuro com mais dignidade, com justiça social, com liberdades, com a gente derrubando esse sistema. Esse outro futuro é possível, e esse outro futuro, esse caminho é a construção do socialismo. Então, muito obrigada. Gente, Toda essa chuva não é normal. Capitalismo é desastre ambiental. só força, gente. Fabi, maravilhosa, gente. A Fabi convocou aqui, né? Vamos construir essas redes. E tem essa história da comunicação política também, tão fundamental, né? Que é transversal, perpassa tudo isso. Outra dimensão que você trouxe foi do trauma, né? Os efeitos pós-desastres, né? E o temor de sofrer de novo
esses desastres, essas violências, né? A Manuela me falou que tem uma expressão no Rio Grande do Sul que não sei se é bobo de enchente ou doido de enchente, abobado de enchente, que ela falou que não entendia até acontecer enchente, que parece que essa expressão abobado de enchente veio da tragédia de 1940 e que passou a fazer sentido para ela depois que aconteceu tudo isso, porque as pessoas ficam desorientadas, ficam abobadas, né? E aquela gíria que parecia meio sem sentido é isso, é de um grande trauma geracional que ultrapassa gerações também, né? Vai deixando sequelas na gente. Então, esse cuidado de saúde mental é fundamental para a gente enfrentar a guerra climática. Gente, estamos chegando no finalzinho, temos mais 2 participantes e eu quero chamar agora a Sônia Meire, que é vereadora de Aracaju. Bom dia ainda, né, gente? Então, aqui iniciar cumprimentando toda a mulherada que está aqui, em nome também de Catarina, Solange e de Márcia, que fizeram aqui, trouxeram as suas experiências de construção coletiva por dentro da ciência e nas comunidades, nos seus territórios. Quero também aqui deixar aqui cumprimentar todas as minhas companheiras da delegação de Sergipe, as mulheridades que estão aqui e toda a delegação também do Nordeste brasileiro, o Nordeste potente aí, com um percentual de mulheres que garantiu, inclusive, a reeleição do presidente Lula nesse país. A força do Norte e do Nordeste também tem sido fundamental para o avanço da democracia, para não permitir que a gente perca, mesmo dentro dessa democracia que nós temos, todas as críticas que essa democracia burguesa, nós ainda precisamos continuar nas ruas, nos nossos territórios defendendo. E por isso mesmo nós precisamos aqui nesse encontro colocar o potencial que esse encontro representa nesse momento histórico que nós estamos vivendo e o desdobramento dele para o futuro do nosso país, para o futuro da democracia pelas mãos das mulheres. Porque o que nós vamos fazer ao sair daqui é exatamente, estamos nos fortalecendo, trazendo todas as nossas histórias de construção social, cultural e política do nosso corpo e da nossa intervenção na sociedade, a partir do nosso corpo, porque nós precisamos avançar na organização do trabalho de base. O que nós estamos fazendo aqui é trazer essa relação. Não existe parlamentar sem trabalho de base, do nosso campo da esquerda. Eu venho de uma cidade que acabou de eleger a primeira prefeita mulher do PL, que vai acabar de privatizar os serviços públicos da nossa cidade. Não basta ser mulher, é preciso que seja mulher comprometida com os nossos territórios, com a vida das mulheres, que tem cor, raça, identidade sexual, orientação e todas as nossas diversidades que nós precisamos trazer. Então, as nossas mandatas, as nossas gabinetas, elas são movidas pela força da população. Senão, a gente não aprova um projeto nas câmaras municipais. Que nessa última eleição, inclusive, nós tivemos uma perda enorme, porque nós tivemos maioria de homens, redução de mulheres nas câmaras municipais e principalmente mulheres do campo da esquerda. Eu venho de uma realidade, eu fui reeleita, fui a única mulher reeleita e sou a única mulher de esquerda de 26 vereadores e vereadoras na Câmara de Aracaju, que só tem 3 mulheres nesse processo. Portanto, a nossa responsabilidade é gigante. Se nós não tivermos uma rede que nos ajude, que nos auxilie, que nos proteja espiritualmente e nos proteja fisicamente, nós não vamos conseguir avançar. E eu acredito que esse encontro tem esse potencial. A emergência climática, ela é uma questão que a gente já vem pautando há muito tempo. Inclusive, se a gente for olhar quanto está destinado nos nossos municípios e no estado, per capita, para um desastre, para uma situação emergencial, é o mínimo do mínimo. Na nossa capital, são 75 centavos per capita para uma emergência climática. É piada. Isso é não fazer nenhum projeto. E nossas capitais, nossas cidades, o campo e a cidade está vivendo sob os maiores crimes ambientais das mineradoras, como já foram colocadas aqui,
da especulação imobiliária que também está no campo, dos resorts, da destruição dos nossos rios, da extração de minérios, de um projeto econômico neocolonial que cabe ao Brasil apenas mandar para fora todas as nossas reservas. Então, nós estamos nessa luta contra o imperialismo norte-americano e qualquer outro tipo de imperialismo que incide sobre a nossa economia. E às custas disso, e às custas da nossa vida, dos quilombolas, dos povos indígenas, das mulheres, da juventude, e nós estamos vivendo um processo de aprofundamento terrível. Portanto, a nossa luta, ela não pode prescindir nem 1 milímetro da busca do socialismo. E a busca do socialismo é combater exatamente o capitalismo. Só que a revolução não está na porta. A revolução não está logo ali. Porque nós só vamos conseguir transformar o sistema com uma revolução. Ela não está na porta, nem está ali na esquina. Nós estamos enfrentando uma extrema-direita odiosa, uma extrema-direita que precisa de um controle ideológico, de um controle econômico e político dos nossos corpos para avançar com o capitalismo contra as nossas vidas. Então, eu espero que nós possamos, e eu tenho fé, temos coragem, temos força para que a gente possa, nessa rede que a gente está aqui discutindo hoje, a gente continuar avançando. Quando a gente voltar para as nossas cidades, quando a gente voltar para os nossos estados, replicando essa diversidade de mulheres para formular política de um projeto de país com autonomia e soberania. E um projeto político que a gente precisa cada vez mais, com as experiências que nós já temos e que vamos acumulando, falar cada vez mais, estar cada vez mais próxima de cada mulher que sofre hoje diversos níveis de violência. E quem está no parlamento também tem uma função muito grande, porque nós temos uma legislação frágil. Nós temos licenças ambientais que passam por cima das nossas vidas. Nossas mulheres marisqueiras do mangue estão com vidas ameaçadas, como as mulheres das águas, as mulheres das florestas. Nós estamos com as mulheres ameaçadas pelos grandes capitães, pelos grandes capatazes. Então, nós precisamos proteger nossas mulheres. Esse é um grande desafio. E por isso nós também não podemos deixar de fazer a crítica no campo, colocar a mesma quantidade de recurso para o agronegócio e para a agricultura familiar de base camponesa. Isso é inadmissível. Onde tem agronegócio, não tem vida. Onde tem agronegócio, não tem diversidade de cultura. Então, para além do projeto das mineradoras, da especulação imobiliária, nós temos um projeto de governo de ampla, como já foi dito aqui, todas nós temos conhecimento, que está incidindo sobre as nossas vidas e ameaçando os povos originários, ameaçando a população quilombola, ameaçando as agricultoras e agricultores. Portanto, gente, eu acho que nosso grande desafio aqui, que as mulheres devem construir, de fato, um projeto popular a partir da nossa diversidade e das nossas experiências. E, para isso, nós precisamos, todos os dias, nos alimentar e nos colocar, porque somos nós, não são elas. Não é sobre elas, é sobre nós que nós precisamos avançar, resistindo com a resiliência, cuidando umas das outras nessa grande rede, para que nós possamos cada vez mais, nessa unidade, transformar para revolucionar, que não sabemos o dia nem a hora, mas a gente precisa avançar. Sigamos firmes, que só a luta mudará a nossa vida. Um grande beijo para todas nós. Obrigada, Sônia. Eita, mulherada sergipana. Gente, aulas, vocês estão tomando notas, né? Muito obrigada. E essa política da proximidade, isso é muito sério. A gente fala de todas as agendas de todos os níveis, de todos os tamanhos, mas é o próximo, é o pequeno que nos garante que a gente vai conseguir avançar. Muito obrigada, Sônia. E mandar um beijo para a nossa linda Brasil, nossa deputadona sergipana. Gente, agora a Teca Nelma vai encerrar esse painel de ativadoras aqui, vereadora de Maceió, Alagoas. Já é boa tarde, né? Então, assim, me deram uma tarefa muito difícil de foi finalizar todo esse debate aqui com vocês, de mulheres maravilhosas que deram verdadeiras aulas aqui.
Mas eu queria começar dizendo para vocês que Alagoas não é só terra de Fernando Collor e Arthur Lira. Tem mulheres potentes em Alagoas que constroem diariamente políticas públicas. E não só quem está diretamente como mandatária, mas tem várias mulheres que constroem diretamente e modificam aquele território. Eu sou Teca Nelma, estou no meu 2º mandato como vereadora de Maceió. Meu primeiro mandato foi a mulher mais jovem do estado eleita e agora eu fui a mulher mais votada do estado de Alagoas como vereadora. Então eu queria aqui também me apresentar como feminista e vegetariana, porque são 2 aspectos de mim que eu carrego com muito afinco para me apresentar nos locais. Mas, além disso, eu queria falar que Maceió, infelizmente, afunda. A mineração ela não ficou restrita a um território do Brasil. A mineração chegou no Nordeste e também interrompeu diversos territórios. E aí, quando a Áurea começou aqui o debate, ela falou como a justiça climática te atravessa. E ela não atravessa só a mim, mas como uma cidade inteira. Eu queria mostrar para vocês aqui algumas fotos de um crime ambiental que hoje é classificado como o maior crime ambiental continuado, porque ele ainda está em curso em Maceió, em Alagoas, que fez com que 60 mil pessoas fossem retiradas de suas casas e translocadas dentro da cidade. Mas isso não foi feito com nenhum tipo de reparação devida, pelo contrário. Uma empresa criminosa acabou com 5 bairros da nossa cidade. E não foi desastre ambiental, reitora, que aconteceu em Maceió. No início, muita gente falava, é um desastre, o que está acontecendo é um desastre, olha o risco que Maceió estava correndo. Em Maceió, foi um crime ambiental que dizimou diversas vidas, porque as pessoas se suicidaram. As pessoas ainda estão sofrendo. O aumento de depressão, o aumento de diversas doenças de saúde mental que acontecem diariamente na nossa cidade. E o que aconteceu? Há 40 anos atrás, durante a ditadura militar, foi permitido que Maceió fizesse a mineração do que era considerado salgema. E em Maceió foram autorizadas a fazer minas. E nessas minas feitas no meio do território, na cidade, elas não foram feitas respeitando a legislação. Pelo contrário, foram feitas de formas muito próximas. E eu queria ver se podia passar a imagem do... Isso aí. Esses buraquinhos que aparecem na imagem são minas. E o que aconteceu na cidade? A legislação não foi respeitada e as minas começaram a colaborar, elas começaram a se unir, fazendo com que esses territórios começassem a afundar. Em 2018 aconteceu o primeiro tremor de terra e todo mundo ficou apavorado na cidade. Ninguém entendia o que estava acontecendo porque nunca tinha acontecido um tremor de terra na cidade. E as casas começaram a rachar. E a primeira coisa que falavam, isso é uma rachadura porque o pedreiro era ruim, porque o material usado não prestava, essa casa não presta, tem que construir de uma forma melhor. E aí a gente foi vendo que a casa vizinha e a outra casa continuavam com as mesmas rachaduras. Foi aí, depois de muita luta das mulheres e muita luta do movimento popular, que a gente conseguiu mostrar que, na verdade, foi um crime ambiental que aconteceu na cidade de Maceió e ainda acontece. E hoje Maceió vive um verdadeiro cenário de guerra, porque as casas foram desocupadas, esse território não foi devidamente reparado, e hoje nós temos, além do que acontece dos que foram diretamente afetados, que mostram nessa imagem, que isso foi construído com a Defesa Civil Municipal, que, na verdade, a gente tem ainda o ilhamento socioeconômico. Essas casas que ficaram próximas dessa região, elas continuam com pessoas que vivem, que moram, e quem ficou foi, infelizmente, apenas a periferia da cidade. Porque os ricos que moravam nessa região conseguiram indenização, mas as pessoas pobres que ainda resistem, como o Flechal de Cima, o Flechal de Baixo, a Marquês de Abrantes, que são ruas e comunidades da cidade, e as quebradas, elas continuam lá. E lá não tem um posto de gasolina perto, não tem um mercadinho, não tem uma escola, não tem uma unidade básica de saúde, porque tudo isso foi destruído. Então, a gente tem um ilhamento socioeconômico. E aí, o que o prefeito das redes sociais, do PL, ele conseguiu, na verdade, ele fez um acordo financeiro que cedeu esse terreno aqui para a empresa criminosa, de 1,7 bilhões de reais. E a gente imaginou, nossa, com esse dinheiro vai dar para tirar todo mundo que foi atingido. Todo mundo vai poder ser relocado dessa parte. Você acha que ele moveu R$1 para retirar alguma dessas pessoas que querem sair desse local, que estão ilhadas? Nem R$1 foi investido para retirar essas pessoas.
O que ele está tentando é revitalizar um bairro que, infelizmente, foi assassinado. Pode passar, por favor? Essas são as casas que vocês conseguem ver nessa região. E aí, na verdade, o futuro ainda é muito incerto, porque o nosso plano diretor está atrasado há mais de 10 anos. Então, não tem regulamentação sobre essa área atualizada. A gente não sabe o que é que vai ser feito. E o nosso maior temor é que, na verdade, vire num futuro um condomínio de luxo, que essa parte seja revendida, a terra estabilizada nos próximos 10, 20 anos, e que a região da Lagoa, a região lagunar, porque todo mundo conhece Maceió por suas praias e suas belezas, também temos a região lagunar da cidade, que durante muito tempo ela foi, e ainda é, sucateada pelo poder público, ela vire, na verdade, o novo condomínio de luxo da cidade. Então, Maceió agoniza, Maceió precisa da ajuda de vocês, que a gente publicize o que acontece, porque essa empresa criminosa estava patrocinando o BBB nas edições passadas, dizendo de energia renovável e consumo consciente, fazendo um verdadeiro greenwashing. E a gente mostrou nas redes sociais que Maceió estava afundando e ainda tem gente resistindo naquele território. Braskem criminosa! Essa é a empresa que todos os dias mata pessoas na nossa cidade. A justiça climática nos atravessa diariamente na Câmara de Vereadores, porque tem pessoas que ainda estão do lado da empresa, foram financiadas na época que a empresa podia financiar parlamentar, e a gente está lá resistindo e mostrando o outro lado. Meu tempo acabou, só para finalizar, eu queria dizer que nós tentamos fazer um ACEI para continuar investigando os crimes que continuam acontecendo na cidade. E precisávamos apenas de 9 assinaturas entre 25 parlamentares. E a gente achou que seria fácil. Todo mundo é contra o crime, né? Mas, na verdade, a gente só conseguiu 7, porque a bancada do prefeito não autorizou que tivesse uma investigação sobre esses acordos financeiros. Gostaria de agradecer imensamente, dizer que eu estou à disposição e agradecer imensamente a todo o Festival Mel que me deu essa oportunidade, não só para mim, mas para o povo maceiense e alagoano de estar aqui reivindicando e lutando pelos seus direitos. Valeu, galera! Que bom que nós temos Teca. Muito obrigada, minha querida. Toda a nossa força e solidariedade. O Brasil não se mobilizou como deveria para denunciar e estar junto com toda a comunidade de Maceió para que esse crime seja interrompido e para que não se repita e para que haja responsabilização devida, né? Então, estamos muito juntas. Uma das campanhas do Nossas, inclusive, foi exatamente sobre o crime da Braskem, em colaboração com várias iniciativas de Maceió. E acho que é muito importante que a gente consiga, né? Lívia trouxe também situações do Pará, né, de como a mineração no Pará não tem tanta visibilidade como o que acontece em Minas Gerais. Enfim, a gente ainda tem essa desigualdade regional que precisa ser também discutida. Enfim, gente, olha, o nosso painel de dinamizadoras, de ativadoras, está chegando ao fim, mas a gente tem só um vídeo para concluir aqui o nosso momento com a Tainá de Paula, que atualmente é vereadora do Rio de Janeiro. Eu queria pedir a atenção de vocês. A Tainá, gente, é arquiteta e urbanista. Ela foi secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio, é a atual secretária, e atuou em diversos projetos de urbanização e habitação popular. É gestora pública, especialista em patrimônio cultural e mestra em urbanismo. Uma mulher preta que a gente admira demais. Vamos encerrar o nosso painel com ela. Na sequência, eu faço algumas orientações finais e a gente parte para o almoço e para continuar o nosso festival. Oi, pessoal, aqui é a Tainá de Paula, vereadora preta e petista do Rio de Janeiro. A primeira mulher negra secretária de Meio Ambiente e Clima dessa cidade. E eu estou aqui não só para falar sobre a minha atuação como gestora, como vereadora, mas principalmente falar para vocês, mulherada que está aqui no Mel. Eu, infelizmente, não estou presencialmente, mas estou de corpo e alma na reflexão que vocês estão trazendo. E eu quero dizer aqui da importância da gente trazer e aliançar mulheres e justiça climática, não só no contexto da COP, mas no contexto da reconstrução dos biomas e da biodiversidade mundial e, claro, da brasileira. Eu quero falar primeiro para as mulheres, falar para as lideranças políticas, e eu quero dizer aqui, todas as mulheres são lideranças políticas, são figuras, são corpos políticos necessários à reconstrução e à afirmação da democracia brasileira. E eu não estou falando da política institucional, parlamentar, legislativa.
Eu estou falando de um lugar de se reivindicar que as mulheres precisam e são corpos fundamentais na construção de qualquer espaço democrático que a gente queira estar. Um outro cenário é fundamental a gente pensar as novas ideias, a vanguarda e o futuro. As mulheres, elas estão na ponta das novas construções. Se 80% dos desalojados climáticos são mulheres, nada mais justo que nós estejamos no centro da discussão das nossas soluções, das nossas sobrevivências, dos nossos futuros. É fundamental dizer que os nossos saberes originários, que as nossas quilombolas, que os nossos povos originários, as mulheres foram determinantes para a construção dos nossos saberes ancestrais. E, portanto, serão as mulheres, as novas sacerdotisas, aquelas que são as detentoras dos saberes que vão revolucionar e construir o nosso futuro. E eu estou falando de 3 coisas muito importantes. Primeiro, nós somos as lideranças que de fato importam e que de fato estão no centro do debate da justiça climática daqui para frente. Depois, é muito importante que a gente reconheça se nós chegamos até aqui, se nós atravessamos os eventos extremos, se nós, na quebrada, na periferia e nos mucambos desse país, se fomos nós que sustentamos os nossos filhos, os nossos lares, nada mais justo que a gente esteja nessa terceira ponta, que é a ponta de construção desse futuro que parece distante, que parece intangível, mas que é radicalmente feminino, feminista e, sem dúvida alguma, plural. E eu quero terminar aqui essa fala dizendo o seguinte: nós poderemos estar dispersas, nós poderemos estar distantes umas das outras, às vezes até em polos políticos distintos, mas fundamentalmente as mulheres sabem como construir as novas colmeias, os novos tecidos, as novas colchas que vão reconstruir os retalhos dessa história tão mal contada e machista desse país. Eu quero dizer mais. Estamos perto do 2026 e é fundamental dizer que Manuelas Dávilas, Tainás, Áureas, Márcias, tantas e tantas mulheres nos rincões desse país estão observando as lideranças feministas desse processo. Quais são aquelas que despontarão? Quais são as porta-vozes e, principalmente, qual é a plataforma política, qual é a agenda comum que nos aliança, que nos conecta com os processos da política, não só no 2026, mas dos próximos processos políticos desse Brasil. Eu quero dizer o seguinte: a política eleitoral ela é muito importante porque ela é uma grande fachada, um grande cenário para essa plataforma, para essa agenda climática, para essa agenda de transformação social e que a gente quer ver daqui para os próximos anos. Mas é fundamental que a gente compreenda que cada menina, que cada criança, que cada jovem mulher desse país precisa ser uma porta-voz, uma liderança, uma escuta, um tambor de ressonância desse processo que a gente está construindo e que a gente está tecendo. As mulheres são a construção do nosso futuro. O Brasil não existe mais, aquele da bandeira nacional, aquele do Bolsonaro, aquele que teima em dizer que as mulheres não são importantes. Mulheres, ouçam. Ouçam a voz das mulheres que se levantam e daquelas que se levantarão. Nós estamos vivas, nós estamos reconstruindo esse país e, portanto, a agenda climática, social, territorial, radicalmente democrática que nós queremos, essa agenda passa pelas mulheres. Axé.